Olá, pessoal. Boa tarde. Boa tarde a todos. Bem-vindos ao Fábrica Talks, edição especial de cinema. Muito bom tê-los todos vocês aqui. Muito bom receber esses nossos convidados especiais também. Muito obrigada por terem vindo, terem comparecido. Então, uma das grandes pautas que eu acho que é de interesse do nosso público hoje é uma das mais abertas, generalizadas, talvez, mas que vai render um bom papo, né? Que é quais caminhos existem hoje para a inserção de uma música no mercado audiovisual, no mercado de cinema. Como é que a gente chega lá? Eu começo? Então tá, vamos lá. Bem, gente, obrigado a todos aqui. Quais são os caminhos? Bem, são muitos, né? Hoje em dia você pode começar por um curta, uma coisa mais... um caminho mais comum, né? Que a gente sempre fez, até mesmo por um produto audiovisual feito por uma rede social, né? Depende muito qual é o teu intuito, o que a pessoa ali quer fazer. O que eu sugiro, assim, geralmente, para você colocar uma música tua, a gente está falando de uma música de um artista que já tem aquela música, né? Não estou falando de uma pessoa que quer fazer trilha. Uma banda, tem um fonograma e quer colocar em algum lugar. Eu sugiro que possa mandar para as produtoras, entrar em contato. E hoje em dia tem essa facilidade da rede social, que é maravilhoso. Você pode falar, pesquisa lá, né? Pô, eu gosto muito do filme tal, do diretor tal. Tu vai ali e fala com ele. Eu mesmo faço isso. Quando eu quero que a minha música vá para alguém, ou se eu quero a música de alguém na minha trilha, vou falar com alguém ali. Sempre dá certo, sempre funciona. Isso é muito bom. E aí sim a gente esbarra na questão do direito autoral, que é muito importante para aquele artista. Isso aí é fundamental, porque hoje em dia o audiovisual arrecada muito bem no ECAD, os repasses estão muito bons. E isso é uma grande força para essas bandas, né, que não tocam no rádio, que não fazem tantos shows, né? A pandemia, para a gente, foi uma coisa horrível para os artistas que viviam só de show. Mas pro audiovisual terminou sendo bom, porque o consumo de audiovisual foi gigantesco e muitos artistas sobreviveram assim, né, do direito conexo e do audiovisual, do autoral. Então, tem vários caminhos. Eu acho que os que eu posso citar são esses. Também, se vocês quiserem falar um pouco também da questão do como funciona a questão do que o cheat também é legal, né, do recolhimento. Tem muita gente aí que é músico, que está aqui, que eu estou vendo, e que tem essa curiosidade. Eu acho que é super legal. Sem dúvida. Primeiro, agradeço o convite, agradeço o meu amigo André, então assim, agradeço a todos vocês que estão aqui presentes. Então assim, o começo de tudo, depois que vocês passam esse primeiro caminho de encaixar a música, é cuidar da documentação. Nós falamos assim, a gente tem que zelar pela documentação. Nós estamos aqui, na Socimpro, no ECAD, na gestão coletiva, a gente está aqui para zelar e fazer a parte chata. Ele é o criativo, ele é o grande cara, ele faz a criação e nós cuidamos da documentação. A gente cuida do papel que fica por trás desse processo todo. Então, o segundo passo, a partir do momento que você fez contato com o artista, é documentar a sua obra. Nós fizemos trabalhos nós realizamos documentações de trabalhos do André incríveis. A gente passou 2 anos trabalhando com documentações de obras, de filmes que estavam parados, tá? De audiovisuais que estavam parados. E a gente trouxe um recolhimento bastante importante, bastante interessante, uma distribuição de valores para o André e para os parceiros e para todos os criativos. Isso é legal falar. E todo mundo que está envolvido recebe quando a gente faz essa... Todo mundo. Essa como é que fala? Essa organização, né? Você fez kill sheets, assim, a gente trabalhou com kill sheets, a gente trabalhou com documentação. Kill sheet é um nome técnico lá de um documento, de um papel. Uma lista de que o pessoal faz, que vocês precisam saber, principalmente quem está aqui, assim, a gente está aqui para assessorar esse passo, que é criar o documento que vai ser a base de pagamento para os criadores. Então, assim, André, intérprete, autor, então, assim, todo mundo que está lá, nós fizemos kill sheets com mais de 100 artistas. Então, assim, além do André, muita gente recebeu dinheiro sobre isso, consegue viver disso, que é o maior prazer que nós sentimos na gestão coletiva, é poder viver, fazer o nosso artista, o nosso criador viver do direito autoral. Então, assim, a partir desse momento que vocês comecem a primeiro, criar músicas, ser
sendo autor, ou sendo intérprete, ou sendo músico acompanhante, vocês têm que zelar pela documentação. Procure uma sociedade, procure a Socimpro e aí faz a documentação. Depois disso, depois que você fez esse primeiro passo, ao encaixar uma música em qualquer trabalho, tanto audiovisual, quanto um game, quanto qualquer outro, tudo isso gera execução pública. A execução pública de música é a essência do nosso trabalho na gestão coletiva. Então, qualquer execução musical em público ou individual, a partir de posta à disposição, nós temos aí vários conceitos de jurídicos chatos pra caramba, mas que você tem que saber o quê? Colocou à disposição, pode ser individualmente, você está ouvindo aquilo individualmente, mas está coletivamente à disposição de um público. Então, tem conceitos de execução pública que são importantes para que vocês saibam. E a arrecadação e a distribuição é extremamente importante. Então, o André deu um pitaco, deu um toque. Aí o que acontece? As primeiras arrecadações do ECAD, que são milionárias, a gente arrecada e transmite aos autores e aos criadores muito dinheiro, eles vêm primeiro da televisão. Primeiro da TV aberta, tá? A gente vai falar TV aberta, TV fechada e logo mais streaming, tá? São praticamente as três primeiras receitas que vocês que são criadores, podem utilizar a sociedade para se servir deste valor que é super importante, tá? Então, passem a cuidar desse passo e a gente está aqui para ajudar vocês. Pegando esse gancho do Kill Sheet, quem é responsável hoje no mercado para fazer a realização do Kill Sheet? E já sabendo da resposta, que segurança tem os compositores de que o Kill Sheet vai ser enviado para a sociedade de gestão coletiva? Muita calma nessa hora. Vamos tentar todo mundo falar a mesma língua, né? Gente, obrigada a corte aqui pelo convite. A corte de Porto Alegre, tô achando isso aqui o máximo. Tô me sentindo um lugar muito especial. Acho que só para contribuir, não tem esse lugar, né? Os músicos às vezes perguntam como é que eu coloco meu filme num projeto, como é que eu coloco minha música numa série, como é que eu coloco... Eu não tenho muita fórmula mágica, né? Acho que todo início de trajetória é muito custoso. Na minha carreira, na carreira de vocês, as primeiras pedaladas são custosas. E isso é uma soma, né? Você vai compondo um mosaico de carreira. Então, eu posso ser um músico iniciante, posso ter disponibilidade para licenciar para um banco de trilhas, que aí sim atende as agências, é um caminho. Posso estar em eventos como este, apertando as mãos e apresentando meu trabalho e conhecendo pessoas, é um segundo caminho. Posso fazer um baita trabalho de rede social com os meus lançamentos, é um caminho. Mas entender que essa escolha é uma escolha muito íntima e artística do diretor. Não é um jurídico que vai empurrar uma solução musical. E nem um sync supervisor vai. Né? Quem faz essa escolha afinada do que funciona para um filme, para uma série, para uma publicidade, é essa ligação, é esse casamento, né? Artístico, de quem está contando aquela história visualmente. Aquilo tem que fazer sentido para o diretor. Então, por isso que penetrar uma faixa dentro de um filme não é só sobre relacionamento. Ou sobre rede de relacionamento, mas é sobre aquela narrativa musical, ter aderência com aquela narrativa que está sendo contada ali. E isso parece um exercício muito simples, mas é um exercício muito costurado. A Kill Sheet, do que eu posso trazer aqui, é assim, a responsabilidade hoje ela é híbrida. Então, por exemplo, a gente está vivendo um momento no mercado que tem muito recurso do streaming. Streaming são as plataformas. Amazon, Netflix, Disney, Star Plus, deixa eu arrumar a frase aqui, Star Plus, etc. Depende do regime de contratação daquela produtora. Então, algumas produções, por exemplo, quem fica responsável pela execução, pela realização da Kill Sheet é o próprio player. Ele tem essa responsabilidade contratual. Você entrega as informações e aí eles vão explicar com esmero o que é. Vão detalhar para vocês o que é essa Kill Sheet, porque eu acho que esse é o lugar de aptidão deles. E, por outro lado, existem contratações em que essa responsabilidade é da produtora audiovisual, que está ali fazendo o projeto, mas que, por desconhecimento, por analfabetismo fonográfico, de como funciona um estúdio, ela terceiriza essa obrigação para um estúdio de som, que é quem tem ali, para a produtora, desculpa, que naquele momento tem todas as informações. Quem fez o quê, quem trabalhou em qual arranjo, quem estava na execução daquela música, quais os talentos, quem estava envolvido dentro daquele processo. Então, esse arranjo é um arranjo contratual. Na prática, ele é um arranjo contratual. Na cadeia da contratação, eu tenho que entender quem ficou responsável por aquela execução. Depois vem o segundo momento. Quem, de fato, vai fazê-lo com primor. E o terceiro momento. Quem vai fazer o delivery da Kill Sheet e o processamento dela. Que aí eu vou passar a bola aqui, porque eu tenho certeza que o jogador vai saber fazer muito bem.
O detalhe é que muita gente não faz. Então, assim, o que eu falo para vocês que são os criadores, vocês têm que tomar cuidado. O André é um grande exemplo. Vocês podem conversar com ele. Ele tem uma dinâmica incrível de trabalho, porque ele faz o quê? Ele faz a trilha. Quando ele faz a trilha, ele vai lá e se preocupa em nos informar. Nós, da sociedade, a gente trabalha com informação a partir da fonte. E a fonte é ele. Ele que criou. Quando se faz um filme, é diretora. Então, assim, você tem esse contato, você começou o início do projeto, você tem as informações e você passa isso para a sociedade. A sociedade vai acompanhar a geração do Q-Shit, porque a geração do Q-Shit às vezes não sai no tempo certo, ela sai errada, ou ele é cortado, não está contratado, não tá feito, e aí acaba se perdendo. Então, assim, vocês como criadores têm que ter o cuidado de saber se o Q-Shit do seu produto, porque é o seu produto, sua música, sua criação é seu filho. Então, se o seu filho foi bem documentado para que eu possa fazer isso, tá? E aí, entrando em dois detalhes que eu acho fantásticos, o Q-Shit, ele é tanto autoral quanto conexo. Então, vocês como autores e como intérpretes recebem em duas categorias, tá? E aí tem diversos detalhes. Aí dentro dos detalhes tem tema de abertura, recebe mais, background recebe menos, tem encerramento que recebe bacana. Então, tem várias coisas importantes. Mas uma coisa que você falou, Raquel, que eu vi o André fazendo, que é uma coisa incrível. O André pegou a administração da Europa Filmes, fez a administração, porque ele tem conhecimento da geração do Q-Shit. Eu queria até, se você puder apresentar um pouquinho desse trabalho, porque ele fez um trabalho incrível. Nós fizemos documentação, acho que em 2 anos, de mais de 30, 40 audiovisuais que estavam parados há anos, há 5, 20, 30 anos. O compositor nunca tinha recebido. Tá? E aí é o que tá. E é o prazer que a gente tem de pagar pessoas que estavam na cadeia produtiva da música sem receber, sem ter a noção, às vezes, desse resultado. Então, eu queria que o André exemplificasse. Vamos falar. Eu queria falar só uma coisinha do Q-Shit, já que tem tanta gente aqui que faz trilha, que eu tô vendo, que é músico, que é produtor, que trabalha com cinema, que é muito interessante que você tocou nesse assunto do conexo e do autoral, que tem uma coisa muito importante no Q-Shit. Quando você faz o Q-Shit, dentro daquela planilha que o ECAD mesmo disponibiliza, ou a própria associação, você tem o lugar de você colocar o nome da música, a minutagem da música e o mais importante, o código do ISRC que você vai gerar, que é aqui que você vai receber pelo fonomecânico. Teu fonograma tu vai receber aqui. E dentro desse código, que é um cadastro que você faz em outro lugar, ou dentro do sistema da UBC, ou da Abramos, ou da própria Socimpro, que está conectado ao ECAD, é aqui que estão os teus músicos, nos fonogramas. Então é muito importante que isso esteja muito correto aqui. Tipo, eu tive 3 violinistas, um baixista. Se não tiver aqui, eles não vão receber. É dentro desse número. Então esse número tem que... Agora, o bom é que agora, de uns anos para cá, o ECAD, ele gera um código, né, de fonograma provisório, caso você não gerou. Você mandou o teu Q-Shit sem o código. Tudo bem, não tem problema. Esse dinheiro vai estar lá, esperando essa documentação ser feita. Então é muito importante fazer isso no Q-Shit. E a terminação, que é o que o Adonis falou. Tema de personagem, abertura, encerramento, isso tudo muda o peso de você receber. Para você ter ideia, assim, mais ou menos, até o Jorge pode me corrigir, ou o Adonis aqui. Há um tempo atrás, eu estava vendo lá como é que estavam os pesos, né? O background valia tipo 1. E o tema de abertura era 12, não é isso? Então, assim, o background é 1/12, é uma execução dividida por 12. A performance é 1/6 e o tema de abertura e encerramento é 1 ponto cheio. 1 ponto cheio quer dizer 1 ponto de pagamento cheio para vocês que são artistas. Então você imagina, se tu faz o teu Q-Shit, que eu já recebi Q-Shits assim, com tudo background. Tu foi lá e tu recebeu R$1.000. Você podia ter recebido 100 mil. É mais ou menos isso, pra você ter ideia. Então, assim, quando a gente pegou a documentação da Europa, eu já peguei de outros artistas também que me pediu. O André Bujanra, um grande amigo meu, que foi um cara que me pediu essa força, que é a documentação dele. Quando eu aprendi a fazer isso, lá em 2012, 11, a fazer o Q-Shit, eu comecei a pensar nos trilheiros. Eu falei assim, cara, eu vou dar uma olhada nos arquivos, né, da galera. Aí eu dei uma olhada no do André, que é meu amigão, e eu vi que o Carandiru tava registrado todo errado. Eu falei, André, tu tem muito dinheiro pra receber, cara, porque só tem o CD lá. Só tava o CD, né? Geralmente, antigamente era uma coisa muito primária, essa questão de você mandar o Q-Shit
pro ECAD, porque tinha uma questão que as produtoras faziam inocentemente, isso não tem nenhuma maldade nisso. Né? É um lugar de despreparo, né? Para Exatamente. elas, esse ecossistema fonográfico é muito complexo. O que é uma editora, o que é uma gravadora, como tem versões da mesma faixa, como tem 2 editoras para a mesma composição. Para a gente, é o métier que a gente trabalha. Então, é muito fácil. Mas para o fazer ali, para essa equipe executiva, tem veredas, né? Não é tão simples assim compreender a cadeia fonográfica para o audiovisual como um todo. Não é tão simples. Não, é exatamente isso. E aí, às vezes, usavam isso, sabe? Vamos botar só o CD, botava lá. E aí, eu comecei a ajudar essa galera. Comecei a fazer isso. Aí, então, a Europa veio atrás de mim, que é uma distribuidora, e falou, cara, a gente tá cheio de filme que a gente tem os direitos de fonograma e ninguém sabe fazer isso aqui e tal. Aí eu peguei o Adonis e falei, cara, a gente tem que fazer isso aqui pra esses caras. Enfim, 30, 40 títulos que nunca tinham recebido. Assim, imagina, o compositor fez aquilo ali, filme de 95, 98. É muito louco isso, cara. Muito maluco mesmo. A gente está falando, vocês estão falando bastante sobre essa questão de organização, de uma retificação mesmo de processos e dando dicas de como azeitar melhor essa máquina para que essa cadeia toda do audiovisual e do recolhimento e da distribuição dos direitos funcione, né, de uma forma justa para todo mundo que está envolvido. Mas uma questão que eu costumo ver de amigos que trabalham com audiovisual é a dificuldade, muitas vezes, que se encontra para negociar e liberar e colocar fonogramas nos seus produtos audiovisuais por conta de um cipoal, muitas vezes, em que se encontram determinados fonogramas, determinados trabalhos, obras, e efetivamente não é apenas um detalhe de produção, pós-produção, em muitos casos é absolutamente decisivo. Os valores, em alguns casos, extrapolam o orçamento total do filme e, do ponto de vista artístico, muitas vezes a não liberação, a impossibilidade de colocar determinado fonograma, determinado artista, muda conceitualmente o trabalho, e que isso talvez não tenha sido pensado antes e acaba se adaptando e muitas vezes não fica exatamente o resultado que o criador gostaria por conta de um impasse nessa liberação. Por outro lado, muitas vezes os músicos, os artistas, compositores, intérpretes também não sabem como negociar a liberação desses seus produtos, fonogramas, e os valores variam desde os mais ínfimos, absurdamente ínfimos, até os mais exorbitantes, também absurdamente fora do mercado. Então, eu queria perguntar para a Flávia e para todas aqui, mas começando contigo, Flávia, para te ouvir um pouco, como se desinosa essa questão dessa negociação? Tem caminhos mais simples, que não sejam os pontuais? A cada caso tem que falar com um determinado espólio, artista, etc. E ao mesmo tempo, se existe aí especificamente, estou perguntando mais para o lado dos produtores audiovisuais, mas agora também atendendo aos anseios do pessoal da música, se existe algum parâmetro, padrões de valores para conceder a liberação, para negociar a liberação dos seus fonogramas para execução em produtos audiovisuais. Engraçado que está funcionando. Acho que não. É engraçado assim que desde que eu comecei na Globo e comecei muito em parceria com o André naquela época, como mudou esse desenho do mercado e como evoluiu e como melhorou muito para os músicos, né? Assim, e dificultou muito para nós criadores, porque todo o nosso desejo e ambição de usar tal ou tal trilha ou tal música ou tal coisa que para a gente é tão significativa e importante ficou cada vez mais inacessível, assim. E a realidade agora, trabalhando para os streams e me deparando com orçamentos fechados ou encomendas muito estabelecidas, é que já chega meio que uma cartilha.
Você vai uma trilha original, você pode ter 3 músicas licenciadas, você pode ter uma música de abertura, o orçamento já vem formatado desse jeito, né? E a gente é de uma época onde tinha isso, tinha um pouco poder negociar diretamente com o músico, poder liberar. Às vezes os amigos, as pessoas que queriam, a gente não tinha um orçamento, conseguia botar a música, porque era uma troca favorável. E isso foi se fechando de uma certa forma. Por um lado, melhora do ponto de vista da organização e do pagamento, da retribuição para todo mundo, mais justa, né, e mais legítima, mas, por outro lado, tem um limite na criação e no que a gente imagina como trilha, sabe? Eu sinto muito isso. E fico muito mais, e cada vez mais dependente da comunicação com o produtor musical, porque vai ajudar a encaminhar isso, né? Perfeita, fala muito, muito boa, porque mudou muito mesmo. E eu acho também que tem um outro detalhe, né, quando a gente fala de fonograma. Aí a Raquel pode dar uma aula sobre isso aí, que ela sabe melhor que todo mundo. Tem uma questão que é importante a gente falar, que é a música brasileira e a música internacional, né? Quando você quer comprar uma música americana, por exemplo, o teu filme, até um tempo atrás, esse artista, ele não vai receber esse conexo lá fora, né? Ele vai receber só aqui, porque aqui a legislação daqui, ela permite isso. Lá fora, acho que agora sim, né? De um tempo pra cá, né? É por isso que eu queria passar essa bola. Então, isso influenciava muito nas nossas negociações. Então, por isso que era mais fácil tu conseguir uma música brasileira, não só pela pessoa morar no Brasil, porque ela já tinha esse conhecimento, que ela ia receber X e tal. E às vezes fora é muito difícil. Você tem que falar com a editora daqui, que representa lá fora. Aí o cara lá fora não entende muito. Geralmente ele diz um não. Aí quando ele vai dizer um sim, vem um valor muito grande e tal. Eu não sei como é que tá isso hoje. Eu queria ouvir um pouco de vocês também, porque faz um tempinho que eu não faço essa pesquisa mais vasta, assim, de música internacional. Por exemplo, quando teve o Derek cantando Like a Virgin no Sexo Frágil, como é aquilo? Hoje seria inimaginável. É isso aí, você não exatamente. consegue. Nessa época que a gente... nessa época teve um episódio do Sexo Frágil que acabava o episódio, o Derek Green, do Sepultura, cantando Like a Virgin. Ele vestido de mulher. Foi sensacional. E aí, isso era o seguinte, a Globo, ela tinha uma lista de artistas e músicas que já estavam liberados. E Madonna, e os compositores da Madonna estavam nessa lista. Uma lista muito grande, assim. Tinha Michael Jackson, a gente podia usar tudo. E também tinha um negócio maravilhoso que eu estava até conversando com os meninos ali agora, que na Globo, acho que até hoje é assim, né? Eles têm um banco de trilhas que você pode usar à vontade. Você pode pegar uma trilha da Avenida Brasil e botar no teu negócio. É maravilhoso isso. Já existia esse banco de trilha desde os anos 90. Então era muito fácil para fazer o Sexo Frágil, que era um programa praticamente musical, né? Era muita música, muita coisa. Então, mas hoje em dia, realmente, para você liberar um Like a Virgin assim, é complicado, é bem difícil. Mas aí entra a provocação, né? Não é nosso papel aqui hoje? Provocar. Vamos pegar a Disney. Um grupo Disney, só nesse ano no mundo, só no ano em que estamos, vai investir 33 bilhões de dólares em produção. No mundo. Então, é natural que os impactos das negociações nacionais e internacionais mudem, porque as cifras mudaram. Porque a gente fazia projeto com 700 mil e hoje a gente faz projeto com 6 milhões, 7 milhões, 8 milhões. É natural que a indústria fonográfica, e é não só natural, mas é saudável também. Porque, né, cinema sem música, série sem música, você não chega ali, a cena não chega onde ela precisa. Então, entender o valor disso também, para a indústria audiovisual, foi muito importante, tá? E é muito importante. E essa batalha com o streaming, que são os orçamentos, né, desafiadores, eu não tenho o menor problema de registrar, porque eu não atendo player, ok? O meu lugar é do lado da indústria independente. Esse é o lugar que eu ocupo. É um lugar desafiador porque, ok, você quer o melhor resultado, você quer as maiores composições brasileiras com orçamento que é inexecutável. Então, tem um exercício nosso de combate diário que é: você me deu um problema, agora me dê a solução, player. Porque com este orçamento eu não executo. E você tem que ir para a trincheira orçamentária discutir isso e não ter receio de se dispor e falar: não serão 7 faixas, serão 3. Ou então você abre mão do compositor X. Ou então você abre mão de Tom Jobim. Ou então você abre mão. E esse é um exercício que precisa de coragem da equipe executiva também, de enfrentar o orçamento, de falar: esse resultado artístico, musical que você quer, seja em trilha original ou em trilha pré-existente, pelo valor que você está nos propondo, é inexecutável. Então, isso é um exercício diário, essa é uma trincheira diária, não existe um parâmetro de precificação. Claro, a gente sabe qual é o valor médio
Caetano, sabe-se. Tim Maia, sabe-se, né? O que você está trabalhando ali na rotina, sabe-se. De tanto fazer, sei lá, 600, 700 negociações por ano. Então, você começa a ter um repertório negocial muito grande e você começa a apoiar no processo de planejamento, de falar, isso não vai funcionar. Esse orçamento é melhor, talvez, exercitar alguma coisa dentro da trilha original, porque a sua solução artística pode ser muito melhor do que esse capricho musical, ou um desejo musical que é inatingível orçamentariamente. Então, é um combo, né, de fatores que a gente vem vivendo, que é o despertar da indústria fonográfica, de que não dá mais para, em 2022, com milhões injetados no mercado, da gente continuar fazendo cotação dizendo é um filme de baixo orçamento, não funciona mais. Esse é um lugar que não funciona mais, certo? Quando você tem player e investidor, e isso é muito bom que a indústria fonográfica tenha entendido, é muito bom que os profissionais que trabalham com trilha original e os estúdios também tenham se apropriado disso, de falar, não dá, o orçamento que eu te propus 5 anos atrás, ele é inexecutável hoje. E, ao mesmo tempo, no movimento internacional, a gente enxergar que esse recurso não está só no Brasil. Então, é natural que todas as negociações, elas inflaram como um todo, não é só no Brasil, lá fora também. E a gente está no momento do câmbio, que não nos ajuda. Então, isso também é planejamento de sincronização, de falar quantas faixas internacionais você pretende. Com esse valor, quantas soluções nacionais você pode chegar artisticamente com o mesmo resultado, de uma maneira incrível. Mas é um trabalho ainda muito artesanal, né? Porque ele vai envolver a figura do investidor, do canal, a ambição do diretor, e ele tem os pontos inegociáveis, ou ela tem pontos que artisticamente são inegociáveis, que pode cair tudo, essa faixa tem que ficar. Essa você tem que conseguir para mim. Então, é uma soma de exercícios que a gente vai, é uma colcha de retalhos que você vai costurando, mas que me deixa muito orgulhosa começar a enxergar um respeito maior da indústria audiovisual pela importância que a faixa musical traz para cada cena, porque ela traz. Ela embala aquilo completamente diferente, né? E isso é uma conquista. Isso vem sendo uma conquista, né? Guerrilheiras. Eu queria até complementar o que a Raquel está falando, porque assim, nós estamos, principalmente na sociedade, nós estamos pelos artistas, nós estamos cuidando dos criadores. Então a gente incentiva muito que o pessoal faça um justo valor, mas que cobre, porque assim, é a existência daquela, a sobrevivência daquela família que está em volta do compositor, que está em volta do criador. A gente fala assim, eu estou do lado da Raquel, nesse sentido a gente está, todos nós somos criadores, então vocês são criadores, eu sou um gestor. O que acontece? Vocês precisam cuidar dos seus interesses, vocês precisam achar o valor justo, vocês precisam saber quantos rendimentos você pode ter a partir daquela liberação. Porque você fala, se tem uma liberação, você pode imaginar que o André, quantas vezes a novela foi, quantas vezes as séries foram repetidas, quantas vezes isso são rendimentos, quantas vezes as séries são repetidas, isso são fontes de receita. Então, mas não deixe de cobrar, não deixe, assim, a Raquel tem a experiência e a Drica vai falar de questões contratuais que estão pedindo para você abrir mão. Pessoal, prestem atenção, tem questões importantes, tem seu direito, tem os seus filhos, tem coisas ao redor que dependem da sua receita. Então, a cobrança às vezes é alta, mas é necessário. A gente tem que achar um meio termo entre a existência do artista, do criador, e a existência das empresas que estão se beneficiando desses criadores. Maravilhoso. Maravilhoso. Antes da Drica fazer a pergunta, só queria lembrar, né, Drica, que essa atividade tem conta e precisa da presença ativa de vocês. Então, daqui a pouco a gente vai abrir, né, Drica, a conversa para que vocês façam questionamentos aqui para essa mesa super qualificada, observações, comentários, tá bom? Mas a gente ainda vai abusar um pouquinho da nossa prerrogativa de mediadores, fazer mais um par de perguntas, Drica. Isso aí. Mas, enfim, eu queria também tentar trazer um resumo do que a gente acabou de falar, né? A gente misturou muitos assuntos, assim, e de muitas searas. E eu acho que para o público talvez tenha ficado algumas coisas confusas, que foi essa amarra, né, entre o licenciamento em si e a questão contratual que isso exige, e também essa questão da execução pública, né? Então elas são coisas separadas, na verdade. E o envio ou não do clean sheet não necessariamente impacta na questão da sincronização ali, né? Que é feito via pacto contratual, né? Que é essas liberações que a gente acabou de falar, e se existiam precificações tabeladas ou não.
Então é importante estabelecer, né, essa diferença, que no momento que o diretor pede uma trilha específica e a Raquel e o pessoal aqui entra no processo de liberação dessas trilhas, a gente está falando da sincronização. Né? A gente está falando de uma modalidade de exploração econômica. No momento que isso vai ao ar, que entra num cinema, que entra num streaming, que entra num player, a gente abraça outras modalidades de exploração, né, daquela obra audiovisual. Dentro daquela obra audiovisual, a gente tem a parte de áudio, a parte do fonograma, que é essa parte que o pessoal comentou e que vai ser diretamente impactado pelo envio do kill sheet. Né? Então, eu já vi até casos contrários, assim, né, de que, na verdade, através do envio de um kill sheet, foi flagrado a não liberação via contratual pela sincronização de obras. Né? Então, ele amarra duas pontas que precisa dessa amarra. Né? Ele fecha a cadeia. É um documento extremamente importante, né, hoje no mercado. Então, só queria dar essa explicada aí para a galera, amarrar essas duas modalidades que a gente comentou um pouco, né? E assim como a gente está falando de fonogramas e obras audiovisuais como um todo, a gente tem alguns códigos que a gente vem citando aqui, que o sheet, SRC, fonograma e tudo mais, que também pode ficar um pouco confuso, né? Então, no lado do fonograma, a gente sempre tem o SRC. No lado da obra, né, por parte do fonograma, a gente tem o ISWC. E daí eu queria direcionar uma pergunta para o Adonis, diretamente, mas que quem quiser colaborar também está super aberto, que é sobre o ISAN. Né? E qual o impacto da entrada do ISAN, que é o código padronizado pelo ISO, para obras audiovisuais no mercado? Qual é o impacto dessa entrada agora no mercado brasileiro? Então, Drica, o que acontece é que o ISAN, eu tive a felicidade de trabalhar com o ISAN, um código que vem de uma centralização feita pela sociedade. Começou na Suíça, depois passou por algumas centralizações, hoje está dentro do escopo da CISAC, que é uma confederação internacional de controle de informações. Mas o ISAN, o nosso trabalho dentro da sociedade é gerar o ISAN. A gente tem alguns audiovisuais que vêm com a codificação do ISAN. Então, quando a diretora, quando o pessoal finaliza o produto, eles passam a ter um ISAN. O ISAN está dentro do sistema do ECAD. Ele é um componente de identificação daquele audiovisual dentro do nosso sistema. E é um código que está tentando se estabelecer. Tá, o ISAN, assim, todos eles vieram de uma estrutura incrível que foi do ISBN, que são dos livros, né, que funcionou super bem, que hoje tem um mercado incrível, todo controlado e regulado. Então, esses códigos que vocês vão me falar, assim, não precisam saber, vocês perguntem às suas sociedades, perguntem a nós, porque a gente tem a obrigação de saber. Então, assim, por que tem o ISRC no fonograma, por que tem o SWC na obra, a questão de obra, assim, esses detalhes são bem chatinhos, mas, assim, o SWC, se todos os artistas não tiverem uma codificação que é internacional, que também está na Suíça, não sai o ISWC, então você fica sem identificação internacional. Pessoal, vocês têm direitos internacionais, vocês têm todos os âmbitos cobertos por convenções internacionais, por convenções que o Brasil ratifica. Então vocês têm que saber o mínimo para que você possa ter essa gestão nossa do internacional. O mundo inteiro paga direito para vocês. Então, assim, agora, o segundo passo, depois do primeiro passo feito do André, de documentar e receber o nacional, é receber o internacional. E o internacional passa por toda essa codificação. ISAN, ISWC e SRC. Então, assim, a gente está aqui disponível para que faça isso, mas, assim, é fundamental que vocês entendam que existem âmbitos, como você falou, tem sincronização, que é um faturamento, execução pública é outro faturamento, você tem várias cadeias e dentro desses universos todos você tem o nacional e internacional. Então, assim, existem vários âmbitos. Essas codificações ajudam mormente no internacional, para que a gente identifique vocês, criadores nacionais, nesse universo gigantesco que é desse mundo, especialmente no streaming. Tá, pessoal? Só para vocês terem ideia, a gente está falando de SRC, um negócio super, super chato, é difícil de fazer. Mas sem SRC, o seu produto no streaming fica perdido. Então, assim, o ISRC identifica vocês dentro da plataforma, tanto musical quanto audiovisual. Então, assim, tem todas as referências de codificação que são chatas, mas que vocês, se vocês não tiverem, vocês não estarão protegidos pelos seus direitos, pela sua criação, por ser criador. Então, o ISAN é um super código, é um código bem estruturado, um código ISO, como você falou, de base central, que é importante, uma base central de controle, e ele vem se estabelecendo no mercado. E a gente tem
essa gestão a partir dos nossos cadastros no ECAD, sim. Alguém quer comentar mais nessa questão? Eu queria fazer uma pergunta para vocês a respeito dos desdobramentos e novos horizontes para a utilização da música em outros produtos audiovisuais mais contemporâneos que têm surgido nos últimos tempos e plataformas também mais recentes. Aqui a nossa plateia é super também qualificada, são pessoas que, pelo que eu estou vendo, têm uma familiaridade com a indústria cultural, audiovisual, da música, e já sabem já percebem que essa imagem que tínhamos há algum tempo atrás a respeito de uma certa falta de transparência, talvez assim, ou ineficácia desses processos de arrecadação e distribuição de direitos autorais no Brasil e uma certa suspeição de muitos com relação a agências como o ECAD, por exemplo. Isso há um bom tempo já se diluiu, especialmente nesse meio que trabalha com isso, mais informado, mas ainda resiste, eu acho, uma ideia no senso comum, que na verdade tem a ver com essa desconfiança de nós brasileiros com as instituições, com as leis, que isso é ancestral e que temos essa renitência. Eu queria saber de vocês, como está a legislação brasileira em relação aos avanços tecnológicos que estão cada vez mais rápidos, né? Vão se desenvolvendo e se multiplicando numa proporção, né, astronômica, e também queria que vocês falassem se essa nossa legislação fizesse uma comparação com as legislações e com os sistemas internacionais, né, como nós estamos, e também se estamos dando conta, estamos preparados para NFT, metaverso, essas plataformas e o game, que também é um outro universo gigantesco e de possibilidades, inclusive, para os músicos. Nós conseguimos dar conta desse admirável mundo novo que está aí? Aí ficou todo mundo me olhando, né? Como se eu tivesse uma resposta. Deixa eu sacar uma resposta mágica aqui. Acho que tem pontos, né, que são muito legais de trazer. Assim, eu tive o privilégio, eu acabei de chegar no evento internacional de um congresso, né? E a gente no Brasil está discutindo a regulação do streaming. Como que a gente vai tratar a questão das plataformas no Brasil? E a União Europeia está discutindo a regulação da inteligência artificial. Assim, eu participei de um congresso que o tema era a regulação da inteligência artificial. Então, claro, tem um descompasso nosso de linha do tempo, que é inerente ao nosso fazer político legislativo, né, no sentido legislativo mesmo, e que vai nos colocar como país sempre nesse desafio. Isso é um fato de empreendedorismo, né? O Brasil, nosso ranking de empreendedorismo, a gente ocupa a posição 158, a gente está atrás do Uzbequistão. E a gente decidiu fazer cultura no Brasil. Atrás do Uzbequistão? Sim, é um estudo fidedigno. Depois, fidedigno, o Borat está na frente. Veio, mas é isso? O Borat está na nossa frente. Certo. Né? Isso é muito agressivo, né? Então, a gente não está falando só do aspecto legislativo, a gente está falando de um descompasso entre o fazer e quanto isso está alinhado ao nosso legislar. E um lugar muito claro para mim que não há legislação que acompanhe tecnologia. Quando você participa, por exemplo, de um debate sobre inteligência artificial e regulação da inteligência artificial na União Europeia, eles falam, nós vamos criar diretrizes. Isso é ingerenciável. O que a gente vai traçar são diretrizes. No tema autoral, existe hoje um grande desafio para a gente, no nosso contexto atual, que é tudo hoje nasce www, mesmo que a TV aberta. Em algum momento, a SBT está lá, né? Com seu canal do YouTube. Em algum momento, essa internacionalização acontece. Então, esse é o primeiro desafio. A gente tem uma legislação de 98 que é toda construída nesse vínculo autor e obra. E a maior parte dos países do mundo, isso é um fato, né? A estrutura legislativa é construída sobre o copyright, que é uma outra dinâmica, um outro pensar do direito autoral. E no momento em que nós produzimos tudo o tempo todo para uma janela que é o mundo. Então, como compassar isso passa a ser um grande desafio para o Congresso, que é qual é o caminho legislativo que a gente vai traçar.
É o investimento que vai traçar a solução legislativa? Ou seja, a gente vai começar a pasteurizar as legislações para que a gente possa ter intercâmbios de conteúdos, né? Eu não estou falando de execução pública em si, mas da LDA mesmo, da Lei de Direito Autoral como um todo. E esse é um desafio. Então, eu escuto expressões, por exemplo, o Brasil a gente está sendo colonizado pelo streaming, os nossos contratos. Cara, mas é de onde vem o investimento. Então, eu não estou defendendo plataforma de streaming de maneira alguma, mas ele constrói um modelo de negócio sobre a ótica legislativa que ele tem e não sobre a nossa, porque é ele quem está investindo. E isso passa a ser um grande desafio para a gente. Então, a solução para mim, os caminhos legislativos, na minha percepção, ele vai equilibrar, ele tende, eu acho que deveria ser esse o papel da LDA, equilibrar o que o ecossistema agressivo do investimento desequilibra. Então, vou dar um exemplo. O Uruguai legislou sobre o buyout na questão fonográfica, porque contratualmente não é possível parar o streaming. Então, a única maneira que eu consigo parar é através de um processo legislativo. Se eu tiver uma lei dizendo aqui não pode, isso está resolvido. A França tem um projeto de lei no mesmo sentido. Então, tem momentos em que eu acho que essa legislação ela vai entrar em salvaguarda do autor e ela tem que entrar, porque é cadeia alimentar. E cadeia alimentar é agressiva por isso, né? Tem leão e tem bichinho pequeno correndo na selva. E os autores, diretores, roteiristas, todos eles experimentam buyout, que é a compra e esvaziamento do royalty do seu trabalho dentro de um projeto audiovisual. Não é uma dor só do músico. Um roteirista também recebe uma única vez. Um diretor também recebe uma única vez. Então, o autor dentro do projeto audiovisual é essa figura frágil. Mas a economia, né, o ecossistema de investimento que a gente está criando é cada vez mais agressivo. Então, eu acho que essa é a pergunta mágica. Onde a legislação tem que ser suficientemente inteligente e cirúrgica, porque eu parto do ponto de vista que regulação boa é boa e a regulação ruim é muito ruim. É isso. Se eu legislo mal, eu legislei mal mesmo. E aí o impacto disso é muito grande também para o setor como um todo. Então, acho que são esses os desafios que a gente passa a enfrentar. Se é uma legislação de 98, descompassada ou não com 2022, ela está aí, nos serve, passou por reforma, nos atende, traz o autor para a figura central, traz legislativamente, o autor ocupa no Brasil um palco legislativo importante. Mas quando o investimento entra na mesa negocial, não é isso que acontece. Então, é sempre esse lugar de angústia. É a legislação que vai equilibrar o ecossistema financeiro, ou a gente tem que criar travas, né? Campos de reserva para os nossos autores, como França fez, está tentando fazer agora com o VOD também. Tudo isso vai proteger uma indústria. Faz sentido o que eu estou tentando explicar? Claro. Assim, vou dar um exemplo. Na Itália, quando um filme é lançado, um filme italiano é lançado em cinema, ele só pode ir para a plataforma de streaming 90 dias depois, porque eu preciso estimular o cinema italiano. Então, ok, Netflix, você quer levar meu conteúdo, mas durante 90 dias esse conteúdo fica disponível no cinema. Na França, são 365 dias. Para um filme sair do cinema e ele chegar no streaming, durante 365 dias do ano, ele tem que pertencer ao público e não a uma plataforma gringa. No Brasil, a gente não tem essa proteção legislativa. Só que a gente também não tem sala de cinema. Então, é muito complexo, né? São muitas camadas para a gente discutir isso. Assim. Eu não tenho essa fórmula mágica. Eu acho que a legislação hoje está longe do lugar do investimento que a gente protege, traz o autor no centro do palco, mas na prática, no meu fazer diário, não é isso que eu experimento. E aí, para mim, o grande papel do Congresso é como eu compasso isso, né? Como é que eu consigo trazer isso para um momento tão agressivo de consumo, com 3 minutos de vídeo para cada 1 minuto de vida. Isso hoje. Né? Como é que eu projeto os próximos 10 anos? Como é que eu vou pensar em cripto? Como é que eu vou pensar em NFT? Como é que eu vou pensar em inteligência artificial? Como é que eu vou considerar se um programador é autor, se ele criar música, sim ou não, dentro de um estúdio? A gente começa a abrir um monte de dúvidas, assim, especulatória e deliciosa. Ou apavorante. Ou apavorante. Ou metaverso, né? Ou esse metaverso jurídico. Eu queria complementar, assim, tem algumas questões nessa sua pergunta que são super interessantes, porque, assim, nós estamos do lado do criador, então a gente está sempre lutando pelo criador. No sentido vamos imaginar, no sentido da atualização do sistema. A atualização, só para você ter uma noção, assim, é muito bacana vocês saberem que o quê? O Brasil é pioneiro na cobrança de streaming do recolhimento digital.
Tá? Então, assim, se a gente está no compasso, estamos super à frente de países américos. Nós acabamos de voltar do Uruguai, estivemos na Colômbia. Esses países estão engatinhando, não conseguem cobrar, não conseguem. Então, o Brasil está muito à frente, a gente está no nível da Europa na cobrança de direitos do streaming, do digital, que é o super importante para vocês, que é extremamente importante para todos da cadeia de produção, desde o diretor até o criador musical, até a pessoa, todos. Então, o Brasil está na frente desse processo de cobrança. O ECAD o ECAD como órgão e a transparência do órgão e tal, isso cabe realmente a vocês, porque assim, eu estou há 24 anos nessa brincadeira. Então, eu falo para vocês que eu não sei a questão da transparência, porque eu estou dentro, não estou fora, mas o que eu fazia há 24 anos atrás, meu Deus, eu não posso comparar com nada. Eu trabalhava com papéis. Você imagina eu trabalhar com kill sheet de 3 mil obras no papel. Hoje eu posso tirar um relatório para o André em 3 segundos de um kill sheet que tem 3 mil obras. Então, assim, o contexto mudou, a tecnologia mudou, e eu acho que, assim, vocês como criadores, vocês têm essa obrigação, que é o que o André faz, o que a gente incentiva que nossos artistas façam, que é cobrar a sociedade. Vem aqui e pergunta. Cara, senta, qual que foi a minha distribuição? Abre o demonstrativo, entende como é que foi, o que não foi. Cara, chega no final do mês, a gente estava em Goiás agora, explicando para o pessoal de editora. Putz, eu queria fazer cobrança de sincronização digital. Cara, senta com a gente, porque sabe o que acontece? Como a gente tem a fonte da informação das exibições musicais, o que acontece é que nós sabemos, assim, o André, quando chega no final do mês e tem um pagamento de execução pública de música que vem da rubrica que chama Globo, ele sabe que ele tem uma cobrança que ele pode disparar da editora dele para receber dinheiro da Globo. Então, assim, a informação hoje está aqui. Eu te falo assim, não sei, eu 24 anos atrás mudou tudo. Hoje o ECAD vai faturar, e aí aberto vai ter exposição, mais de R$1 bilhão. Então, assim, isso é a vitória deles como compositores. E aí, o que eu acho que falta no Brasil, às vezes, é um detalhezinho, até queria retomar o que você falou, mas o que falta é o envolvimento dos próprios criadores, às vezes, na construção, porque eu estou aqui e eu falo porque eu estou aqui e estou participando com o André, porque eu quero entender o chão de fábrica, eu quero entender qual a dificuldade de vocês. Eu estive em Goiânia agora com o Dr. Jório, nós estivemos lá e a gente entendeu quantos, assim, olha, as histórias são de arrepiar. Gente que vendeu a geladeira para estar em Goiânia numa roda de criação, de música, de moda. Cara, vendeu a geladeira. Como é que eu, no meu computador, numa sala, com ar-condicionado, podia imaginar isso? Cara, não, fui lá ouvir isso. Então, o autor tem que participar e a gente tem a obrigação de estar com vocês nessa cadeia para entender esses detalhes. Porque, assim, é super... Cara, eu só entendo a dificuldade de vocês se eu estiver do lado. Eu só entendi o André quando eu comecei a conversar com ele todo dia, falando: André, puta, por que você não faz a documentação? Porque eu falo para ele: pô, cara, tem um monte de dinheiro para te pagar, por que você não faz a documentação? Porque eu não tenho. E a gente começa a desenrolar um nó, e esse nó se desenrola e o pagamento vem. Tá? E aí, só para voltar no último ponto que a Raquel falou, assim, é muito importante na legislação, e aí nossos advogados são craques nisso, porque o conceito de copyright que está nos Estados Unidos e que vem abraçando todas as empresas, porque tudo nasce lá, vem com o conceito de copyright, vem com o conceito de que a empresa é dona da produção, é o titular de direito de fato, mas não é. O mundo inteiro, inclusive o Brasil, é direito de autor. Vocês são, nosso regimento é de direito de autor. A criação a partir do indivíduo. Se é a partir do indivíduo, a gente tem que lutar por isso. E aí, de alguma forma, achar meios jurídicos para desconstruir esse novelo que vem, esse absurdo que vem da construção jurídica dos Estados Unidos a partir de um copyright que não funciona no Brasil, que não funciona na Europa, que não funciona em nenhum lugar do mundo. Só funciona lá. E aí eles estão ditando as regras. Então, assim, questão jurídica, não entro nesse âmbito, mas a gente sabe o quanto vocês sofrem e a gente sabe o quanto isso está impactando. Então, de qualquer forma, que vocês entendam. Aqui dentro, no Brasil, quem tem o direito, quem tem o dever e quem tem o poder é o criador. Tá? Então, isso é super importante. Não estamos, então, nem tanto a França, nem tanto o Uzbequistão, né? No meio do caminho. Mas é desafiador, né? É muito desafiador, porque como produtora audiovisual, não há outra alternativa.
Nós ficamos 4 anos com uma agência reguladora estacionada, com a Ancine estacionada. Então, a produtora ela não sucumbe porque ela quer prejudicar o compositor. Eu digo, gente, esse raciocínio não existe para uma produtora. Ela coloca a gente na arena e a gente se indispõe. E são arenas negociais muito custosas, às vezes pelos diretores, pelos roteiristas, né? Os roteiristas também estão se articulando e tentando, através de seus agentes, aumentarem a defesa um pouco nessas contratações. Mas, de novo, é esse grande descompasso entre o vulto do investimento e um excesso de dependência. Se eu não tenho um outro caminho de fazer, como produtora, eu sucumbo. Eu sucumbo às condições negociais. Então, eu não, né? Porque não produzo. As produtoras sucumbem. Há um modelo de negócio que está estabelecido, que são de 3 grandes players, né? Salvo o Globoplay, que você tem um lugar muito legal de negociação, existe um espaço, existe um oxigênio, uma brasilidade ainda no fazer, ali no momento do investimento. Mas é o cenário que a gente está atuando. E esse cenário realmente... registrar em todas as negociações quão desconfortável ela está. Eu assino e eu assino contrariado. Isso precisa ser... E não é só no sentido político, né? Mas tem que ser um movimento das produtoras independentes de se fortalecerem também, porque não é uma posição confortável também para elas. Nenhuma produtora quer desenvolver um ativo intelectual, desenvolver uma produção e ceder aquilo para um conglomerado internacional. Nenhuma produtora quer. Isso é default agora. Você não tem como produzir, não há outro caminho. Se não foi exatamente. Não há outro caminho. Assim, muito dificilmente você negocia o IP e parte dele vai para a produtora, parte para o criador e acabou e nunca mais. Assim, está cada vez mais complicado. Eles são uma forma muito predatória de entrar no Brasil. Muito agressiva de negociar. É commodity, é serviço. Nós nos tornamos prestadores de serviço. A gente desenvolve, cria e entrega. Não é um modelo de negócio que me incomode, desde que ele seja razoavelmente equilibrado. Se ele for razoavelmente equilibrado, não há problema. Mas hoje é uma posição negocial muito áspera, né? Assim, eu já participei de duelos lindos, assim, deliciosos. Ouvi coisas incríveis já em reunião. Mas com uma prática extremamente intensa, né? De imposição de buyout, assim. É difícil, né? E daí, já até pegando esse gancho, assim, aproveitando, então, vocês acham que há espaço para novas formas de monetização para essa cadeia que somente é negociado via buyout, né? Diretores, roteiristas, escritores, enfim. A gente consegue ter espaço para diversificar essa forma de monetização? A gente consegue diminuir essa intensidade que o buyout chega, né? Nessa cadeia de tamanha imposição que ele traz? Minha resposta sincera e pragmática, hoje, não. Hoje, não. Eu acho que a batalha que a gente tem tentado construir, suspirei fundo, né? É de equilibrar mais, então, se vai ser agressivo, então essa remuneração precisa ser melhor, ela precisa ser mais justa. Então, essa é uma batalha. Então, o roteirista tem que ganhar melhor, o diretor tem que ganhar melhor, a cadeia tem que ganhar melhor. Mas é um lugar muito vulnerável negocialmente que a gente tem atravessado e é o mercado que a gente está experimentando desde 2018, 2019, né? Vai crescer 17,4% ao ano de investimento. Então, isso não vai suavizar. Esse exercício não vai suavizar. Então, por isso é tão importante o envolvimento das associações, né? Música tem esse papel. Tem, né, o que a CISAC faz na discussão do buyout. A música, não tenho certeza disso, ela é uma indústria mais organizada há mais tempo do que o audiovisual. Então, do que, por exemplo, a Associação dos Roteiristas ou a Associação dos Diretores. Eu sempre acredito que vai ser por essa trincheira que a gente vai conseguir algum reequilíbrio legislativo e financeiro. Que é uma novidade, né, gente? A gente está lidando com algo que a gente nunca viveu, assim, do ponto de vista da possibilidade de produção audiovisual. Assim, tem muito trabalho, está acontecendo, tem demanda. Não são justas, né? Não são, mas existe, sim. É um momento que a gente tem que refazer e reformular a lógica de produzir nossa. Né? Alguém quer fazer mais algum comentário? O André tá louco para falar com você, não? Drica, quem sabe a gente... Eu só queria complementar, na verdade, o que a Raquel falou. Assim, realmente, a gente tem alguns exemplos, participando de congressos internacionais, a gente tem alguns exemplos bacanas. Realmente, a música,
o conceito de música, de organização musical, nasceu em 1847, quando um autor falou que não ia pagar o café dele porque estava usando a música dele dentro do café, na França, tá? Que foi assim que surgiu o direito autoral, que eu acho fantástico. Por isso que eu vou lutar sempre por vocês, eu vou lutar sempre pelo criador. Cara, teve um cara que teve coragem, falou assim, olha, eu não vou pagar minha conta porque vocês estão usando minha música e eu não estou recebendo. Em 1847. Isso, então a música, a organização musical, a organização da estrutura musical começou a partir daí, que foi Sassen, que isso surgiu na França. Então tem toda uma construção de organização coletiva que traduz os anseios dos nossos criadores para esse universo. E aí tem CISAC, tem SKPR, que agora é Conexo, que está muito forte. O Conexo no streaming é fundamental para vocês criadores musicais. O streaming é 50, grosso modo, é gigantescamente grande para o produtor fonográfico e menor para o editor, né? Então, assim, o universo digital é muito importante que vocês entendam, porque, assim, é o que eu tô ouvindo, eu tô aprendendo muito esses dias que eu estou aqui, porque, assim, a gente ouve e agora está vendo na prática o aumento de produções nacionais. A gente fica muito feliz, estamos falando do almoço, quantas produções nacionais podem ser feitas, quanto investimento vai vir. Então, assim, só que vai necessitar de uma organização geral, de uma organização coletiva, e aí ajuda em todos os sentidos. O problema é o descompasso, né? É porque a coisa vem avançando e a gente não consegue uma retaguarda a tempo, né? Eu tenho um monte de pautas, se tu me deixar. Eu sei. Nós vamos dar conta dessas pautas, mas eu queria... Eu tenho um livro aqui, só esperando. Tá cheia de A gente ainda tem um tempinho, questões. Se tu quiseres. Então faça mais uma questão então aí. Então tá. Vocês vão pensando, enquanto a Drica vai lendo tá chegando a hora o de livro vocês. dela de perguntas, a cartilha de perguntas, para vocês façam as questões, daqui a pouco a gente vai abrir, então, a conversa aqui. Drica, por favor. André, você tá muito quieto. E daí eu fiquei assim, vou incomodar o André, né? Porque ele gosta de falar, assim, né? Vamos lá. E tu és produtor musical, mas tu também, eu sei, né? Cafés e bares a gente conversa. E eu sei que tu também tem uma gravadora, né? Tu também cuida aí do teu catálogo e tudo mais. E nesse papel, assim, né? Que tu divide entre essas funções... Tu poderia falar um pouco mais pra gente quais são os critérios mínimos que devem ser atendidos na hora do delivery, né? Tu como produtor musical e também como gravadora, assim, na hora do delivery, esses critérios mínimos que devem ser atendidos, né? Eu acho que tu nesse papel aí, nos dois lados da história, eu acho que tu consegue representar muito bem, assim, a tua fala, mas, de novo, novamente, por favor, se o pessoal aí quiser complementar, fiquem à vontade. Bem, pra gente falar de delivery, de áudio, especificamente... Hoje em dia é muito diferente, né, de 20 anos atrás. 20 anos atrás você mandava a tua mixagem, às vezes mandava um fonograma, uma faixa, e era isso aí. Hoje em dia, a maioria dos streamings, principalmente, eles pedem que você mande todas as faixas abertas, praticamente, né, em stems, para quem não sabe, que seria mais ou menos o seguinte, vamos supor que sua trilha sonora tenha cordas, baixo, bateria... e piano. Eles pedem esses tracks separados, tipo um só do piano, um só do baixo, um só disso, tudo aquilo, para poder fazer várias coisas com isso, inclusive peças promocionais. Se eles quiserem fazer no trailer, por exemplo, eles querem começar só com o baixo, depois colocar a música, eles têm isso lá, né, disponível. E a questão do delivery, ela é muito delicada, porque cada streaming, ele tem um padrão de loudness, ele tem um padrão de limite, né, de volume, vamos dizer assim. E aí, isso aí esbarra em muitas idas e vindas com o player, de você vai e volta, não é assim, aumenta isso. Aí às vezes você manda um 5.1, aí às vezes o player fala assim, o teu surround não tá no nosso loudness, mas o resto tá. Aí você tem que refazer o negócio. Então, assim, é muito delicada essa questão. Mas pegando o gancho da gravadora, tem uma coisa bem interessante na tua pergunta. Por ser uma gravadora... No meu caso, a minha gravadora, ela existe para fazer as minhas obras, né? As obras audiovisuais. Então, ela existe para gerar os fonogramas para os kill sheets, né? Eu abri uma gravadora
por isso, pelo volume de obra que eu tinha direito. Quando lá atrás eu fiquei sabendo que isso poderia ser feito, que a gente não era informado disso, aí um dia o Adonis e um outro parceiro nosso falou, vem cá, vamos lá, isso em 2010. Eu comecei a fazer, falei, cara, preciso ter uma gravadora pra fazer isso aqui, né? E hoje eu tenho um parceiro que fica no Rio, que é o Bruno, que é o cara que é o nosso... Esse aí, ele é o cara que faz a minha documentação, na verdade. Ele é o cara que manja muito de fazer o negócio, fazer o Q-Sheet, fazer o gerar isso e aquilo outro. Na questão da gravadora, o que é importantíssimo? Isso. Porque às vezes você usa um fonograma, você comprou um fonograma. Fui lá e comprei o fonograma. Música X, comprei. É muito legal tu ter uma relação com essa gravadora para que essa gravadora também possa te ceder os stems dessa obra. Porque alguns mandam, se tu pedir. Quando é música mais recente, é mais fácil. Música mais antiga, eu já consegui a voz. O track separado já consegui, né? Eu fiz no próprio Meu Tio Matou um Cara, a gente fez a voz original da Gal Costa, barato total, que eu peguei o pessoal do Nação Zumbi e fiz o arranjo em cima. E era uma coisa bacanérrima, porque a gente falou, pô, vamos fazer isso original, vamos mudar. E aí sim, tínhamos a possibilidade de ter essa mixagem de várias formas diferentes. Então é muito legal estar nessas duas pontas, porque você pode já jogar numa ponta pensando na outra. Falar, pô, vou fazer aqui, mas lá na gravadora eu vou fazer assim, vou ter os sistemas separados, vou poder separar, vou ter isso arquivado. E aí você pode ter um delivery mais bacana, né? Mas se preparem, porque o delivery ele vai e volta muitas vezes. Não, se vocês errarem de primeira é normal, de segunda, terceira, isso faz parte. Mas o que protege tua criação inicial? O que você queria para aquela trilha, para aquela música? O que te garante que vai ser mais ou menos conivente com o que você pensou? Não, na obra eles não mexem, eles usam isso para algumas peças, geralmente é isso. Eu nunca vi mexerem na obra, nas minhas nunca mexeram, mas... sei lá, eu não sei que tipo de contrato que eles podem ter também não, né? Mas é mais pra isso, pra ter peça promocional, tipo, vai fazer um trailer, e também trailer em diferentes países. Às vezes uma música é mais popular, por exemplo, eu tenho a minha série nova agora, tem uma música americana que é We're Not Gonna Take It, do Twisted Sister. Essa regravada aqui com MC Guimê. Já tô falando aqui que é isso aí. Então vocês vão ver o que é. Ficou demais. E nos Estados Unidos eles pediram muito essa música pro Star Plus, que lá é Hulu. Porque é claro que a divulgação lá vai ser toda em cima dessa música. Talvez aqui não, porque aqui a gente tem outras faixas, com Frejá, o Zé Cabaleiro, que é muito mais, às vezes é mais conhecido do que isso. Então pega um pouco nisso. Talvez a nossa dificuldade seria assim, eu gostaria que essa fosse a música de divulgação. E não é tão fácil assim como foi ali no início, né? Não, que faça um paralelo com a fotografia, que você tem que mandar com um HDR aberto. Assim, você faz uma fotografia e o streaming tem o direito de mexer naquilo, na marcação de luz, dependendo de onde for ser reproduzido. É uma loucura. Você perde a mão um tanto daquilo que você desejou, né? E fica todo mundo calado, né? É isso. O IP é deles, gente. O jogo é esse. Mas é verdade. O desenho é esse. Adorei a pergunta. Que bom. Então tá. Posso meter uma última, então? Vai, Drica. Vai, Então tá que é bom, tua. então. Eu acho que pra fechar, né? Eu trouxe uma bem aberta no início. E daí, pra fechar, eu queria até trazer, talvez, como uma dica aí pro pessoal, se é que existe, né? Se existe alguma época do ano que a demanda por trilhas, né, por parte das produtoras, ela se intensifica mais no mercado, se existe isso, se vocês enxergam algo acontecendo em algumas épocas mais movimentadas. A Raquel balançou muito a cabeça, então vou passar a palavra para ela. Muito. A publicidade são sazonais, né? Então você sempre joga 60, 90 dias antes dos namorados, dos pais. Você vai trabalhar igual maluca naqueles calendários que são os calendários comerciais. Eu já tô no carnaval e assim já na junina, em janeiro. A gente tá sempre 3 meses antes dos eventos. Então, para quem faz trilha, não pensando em execução pública para publicidade, mas pro trilheiro é um lugar de estar muito atento, e para as gravadoras, editoras também. E em audiovisual, a resposta é depende. Se eu tenho crianças num filme, eu não estou falando de laços, mas se o cast infantil é importante naquela produção, preferencialmente a gente grava ou em julho ou em janeiro. Aí você projeta que a gente tem um pico sempre de sincronização, julho, agosto, setembro, que é mais ou menos esse tempo de maturação para a gente começar o processo de liberação, porque uma criança não pode faltar
mais do que X dias na escola pelo MEC. Quando eu tenho criança, eu tenho uma série de condições de produção. Então, se eu tiver um projeto que eu tenho 16 crianças, mesmo que como figurantes, eu já sei que aquela pós começa em julho. Então, julho, agosto, setembro é um bom caminho de ficarem atentos, porque abre uma concorrência não para as cotações. As cotações dos estúdios começam antes, naturalmente, né, para a trilha original, mas em trilhas pré-existentes, esse é o pico. Julho, agosto e setembro, quando eu tenho cast infantil. Quando eu não tenho cast infantil, meu pico de negociação é abril, maio e junho. Porque eu estou trabalhando antes, em tese deveria ser, para pós começar a trabalhar no segundo semestre, para eu chegar com esses lançamentos final do ano, novembro e dezembro. Então, esses são picos, né? São mapeamentos que a gente faz, assim, sazonais. Numa série, a gente costuma trabalhar só em negociação de catálogo, 200 a 300 horas. Assim, uma série como Coisa Mais Linda, Aruana, são 200 horas de queda de braço até chegar no resultado final, que é quais são uma média de 5 a 6 faixas por episódio, 30 faixas negociadas, plano B para todas, então são 60 faixas negociadas. É mais ou menos esse ato. Você tem que planejar tempo, hora e quantos projetos cabem dentro daquele percurso. Mas costuma ser essas duas safras, maio, junho e julho, respira um pouco, agosto, setembro, outubro, para outros tipos de projetos. Maravilhoso. Inclusive, a trilha sonora de Coisa Mais Linda é fantástica. Ah, então, isso era uma coisa que eu queria dividir, que foi um processo bem legal, assim. Não é sobre a série em si, primeira ou segunda temporada, mas eu acho esse case maravilhoso. Foi João Herbeta, que é um produtor musical incrível, assim, um parceiraço, um compositor incrível. E a gente trocava áudio o dia inteiro, era Spotify louco, eu e ele, anos 50. O que você achou? O que você achou e tal. Mas, enfim, o mais bonito dessa série não foi o legado que a série deixou para o Brasil. Eu acho importante a gente trazer isso. Porque tem coisas que naufragam aqui e voam lá fora. E a gente nem sabe que voam lá fora. A trilha do Coisa Mais Linda, da série Coisa Mais Linda no Spotify, tem 10 milhões de visualizações. Depois descobriram o Herbeta e exportaram o João Herbeta para Lisboa por causa dessa série. Ele não está mais no Brasil. E ele está fazendo projetos Portugal e Holanda, hoje para Netflix. Então tem isso na trajetória de um diretor musical, né, ou de um produtor musical de uma série, porque ele fala, esse projeto mudou minha vida. Assim, eu fiz tão dedicado e ele mudou minha trajetória de carreira por completo. Assim, eu fui exportado em razão disso. É uma série que no Brasil não teve adesão, mas lá fora, por causa da Bossa Nova, ela explodiu. Dá trabalho, mas vale a pena. Né? Vai lá, Roger. Eu acho, Dri, que a gente podia pedir as considerações finais dos nossos candidatos. Por favor. Candidata Flávia, 1 minuto e meio. Não, sério, estamos no clima ainda, né, gente? Para despedida, né? Não, obrigada, senhor presidente, obrigada. Espera, não está funcionando aí, eu acho. Aprendi muito hoje com todos vocês. Assim, o lugar onde eu me encontro na cadeia produtiva, a gente não tem tanto esse contato e não sabe o quanto isso avançou, e é bonito de ver, assim, porque eu acho que eu comecei lá nos primórdios, onde a coisa era muito mais árdua, muito mais dura e era muito mais perrengue, e sentir isso se organizando dá um certo otimismo, porque, como você falou, são todos nós, né? São todos os criadores, assim, é uma coisa que vai vir da gente, com certeza. Então, legal, muito obrigada. Obrigada a todos, obrigada. Boa sorte. Tamo junto, né? Tamo junto. Bem, também queria agradecer, queria falar que tô super feliz de estar do lado de pessoas que eu sou realmente fã, assim, há muito tempo. E também aprendi um monte aqui, quero trocar muita ideia com a Raquel, que eu conheço pouco. Estamos precisando falar sobre essas legislações todas aí, né? E queria agradecer vocês também por estarem aqui num sábado, né? Muito obrigado. E volta em mim, é isso? Tem que falar? É isso. Eu queria agradecer o convite do meu amigo André, esse trabalho que a gente vem fazendo, que está dando frutos incríveis e para muita gente. Eu queria agradecer vocês todos no painel, assim, eu estou aprendendo demais, é super gratificante estar aqui, entendendo como funciona tudo, e agradecer a fábrica, assim, foi genial. O Rafa é um gênio, cara, assim, parabéns, você é um gênio, e eu queria agradecer esse espaço que você abriu para nós aqui. Muito obrigado mesmo. Obrigado a todos vocês por nos acompanhar, e a gente está à disposição, tá bom? Muito obrigado.
Raquel. Agradecer, né? Depois de Atmos, o que a gente faz? Fica absurdada. Fala, gente, mas essa é a nossa força, né? Nós temos uma capacidade de realização, de fazer criativo incrível. Lá fora isso é para lá de reconhecido. Vem investimento, isso é uma realidade. Então, pensar em 17% de crescimento ao ano, né? Qual é o mercado que injeta 17% a mais de bilhões ano a ano? Então é um momento também muito potente para o autor, seja ele qual, né, nessa cadeia criativa. E informação é um lugar poderoso, né? Então, se eu sei como diretora que vem potência de crescimento, se eu sei como compositor, se eu sei como indústria fonográfica, se eu sei como editora, eu consigo me planejar um pouco e antecipar um pouco essas oportunidades. Então, eu sou muito otimista. Eu sou muito otimista mesmo. Acho que a indústria que eu vivo hoje é completamente diferente da de 10 anos atrás. Eu quero poder, daqui a 10 anos, falar: nossa, ficou melhor ainda para a galera que está chegando. Eu acho que é isso que a gente quer construir, né? Obrigada. Muito obrigada, pessoal. Muito obrigada. Obrigado, gente. Muito obrigado.